Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Global Talks TV USP, um novo projeto, um novo programa desenvolvido pela TV USP Piracicaba em parceria com o professor Pedro Feliu, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP. E por isso, eu quero já começar o programa saudando e agradecendo a parceria do professor Pedro, que topou esse projeto com a gente. Professor Pedro, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Obrigado, Fabiano. É um prazer conversar com você e vamos falar bastante de relações internacionais. A cada 15 dias, eu e o professor Pedro e, eventualmente, algum outro convidado ou convidada estará conosco discutindo temas da atualidade relacionados ao universo das relações internacionais e, de forma mais específica, a inserção brasileira no mercado global, na esfera global, no que diz respeito à geopolítica, à economia e assuntos relativos. Professor Pedro, eu acredito que para nós começarmos, levando em consideração tudo que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, não teríamos outro assunto que não fosse o segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Como é que o senhor, enquanto pesquisador, enquanto especialista na área, recebeu a notícia, né, dessa reeleição? Sem dúvida, é o grande acontecimento do momento. Se a gente olhar a política externa brasileira, os Estados Unidos têm um papel crucial, seja quando o Brasil se aproxima ou seja quando se afasta. Então, toda troca de governo nos Estados Unidos ela é bastante relevante para a política externa brasileira. E essa, mais especificamente, dado todas essas peculiaridades que o Trump trouxe no discurso eleitoral e já iniciou, nesse início de segundo mandato, a executar uma diplomacia um tanto quanto mais agressiva, o que certamente vai gerar certos desafios para o Brasil. Agora, professor, dentro do discurso, né, de Donald Trump, nós temos aí diversas questões, né, de cunho militar, de cunho econômico, com relação à questão imigratória, até onde efetivamente são questões factíveis de se realizar e, na sua leitura, até onde essas questões não passam de promessa de campanha, porque tem muita coisa que é prometida e que, do ponto de vista técnico, jurídico e mesmo econômico, se mostra inviável de realização. Na esfera econômica, eu acho que é onde o Donald Trump vai ter um maior espaço de barganha, né? Inclusive, o caso colombiano recente é bastante ilustrativo. E ele fez isso já no seu primeiro mandato. Então, o principal instrumento de diplomacia econômico que ele vai usar e já utilizou antes são as tarifas. E na forma como é interpretada hoje a lei norte-americana, o presidente, em função de questões de segurança nacional, tem total autoridade sobre a implementação de tarifa, não precisando do Congresso. Então, a gente observa um instrumento muito factível, que já foi usado no primeiro mandato, que já tem sido usado nesse início de segundo mandato. E essa imposição de tarifas a diversos países, aliados e não aliados, sem dúvida move a economia global e obriga o Brasil também a se mover, muito provavelmente em direção à China. Agora, a própria economia americana, ela acaba sendo afetada, eu acredito que diretamente, não sou especialista, por isso pergunto ao senhor, mas frente a essas questões de sobretaxa, embargo, porque até onde, professor, a economia americana, ou o mercado americano, ele é efetivamente autossuficiente? A gente sabe que o norte-americano importa muita coisa, né? Os Estados Unidos importam muita coisa, não só do Brasil, mas como de praticamente o mundo todo. Realmente, os Estados Unidos, junto com a China, são os maiores importadores e exportadores do mundo, né? Mas veja, para ter uma noção dos efeitos das tarifas, eu trago dois elementos que nos ajudam a refletir. Um relacionado à economia americana e o outro à brasileira. Tem um estudo muito interessante de um economista, o Yang Zhu, da Universidade Fudan de Xangai, que ele, após analisar os primeiros 4 anos de Trump e todas as tarifas que ele implementou contra a economia chinesa, ele estimou que essas tarifas fizeram um dano 3 vezes maior na China quando comparado aos Estados Unidos. E aí está a grande encruzilhada. As tarifas são prejudiciais a ambas as economias? Sim.
mas a chinesa sofre mais. E como há uma competição entre ambos, esse ganho relativo, mesmo que o absoluto seja ruim para os dois, mas essa desaceleração chinesa interessa aos Estados Unidos. Então, há uma interpretação no âmbito da competição de que essas tarifas podem ser piores para a China do que para os Estados Unidos, a despeito disso pressionar a inflação nos Estados Unidos, a despeito disso diminuir a competitividade de alguns setores industriais norte-americanos. Ainda assim, é possível vislumbrar algum ganho relativo, ou seja, a China perdendo mais que os Estados Unidos. No que diz respeito ao Brasil, por exemplo, quando Trump fez essas tarifas contra a China, as vendas de soja brasileira para a China subiram muito e a dos Estados Unidos caíram proporcionalmente. Então, há alguns desvios de mercado e é claro que os Estados Unidos perdem. Mas me parece bastante convincente o argumento de que a China perde mais. Portanto, nesse jogo, é possível que as tarifas sejam de fato implementadas. Agora, o senhor inclusive comentou anteriormente essa questão da, de certa forma, essa postura acaba empurrando ou incentivando o Brasil a intensificar relações com a China. É algo que, inclusive, já vinha acontecendo há algum tempo, essa aproximação, não só no campo político, mas também econômico, desculpa, mas também no campo da ciência e de outras áreas de interesse. Como é que o senhor avalia agora a postura brasileira no meio dessa crescente tensão, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e China com a chegada do Trump ao poder? Claro, no começo dos anos 2000, a ascensão chinesa foi com uma interdependência com os Estados Unidos, tanto que, como você mencionou anteriormente, hoje são duas economias bastante interdependentes. E não havia nenhuma questão de exclusividade. Eu poderia fazer tudo o que eu quisesse com os Estados Unidos e com a China. Não tinha essa noção de que um não pode ser com o outro. Hoje o cenário aí sim mudou drasticamente. Então a gente tem uma questão central sobre o uso do dólar ou não uso do dólar entre os países do BRICS, né? Então, nesse cenário, e levando em conta as declarações recentes do Trump sobre o protecionismo brasileiro, que de fato há um certo protecionismo brasileiro ainda comparado com outros países, a probabilidade de ter uma tarifa em cima do Brasil é bastante grande. Eu acho difícil o Brasil recuar no uso das moedas nacionais no comércio com a China, com a Rússia, com a Índia e os demais membros do BRICS, e eu acredito que o Trump vai retaliar o Brasil nessa questão. Então, antes não era um grande problema, né? Aproximar-se de Pequim e aproximar-se de Washington não eram opções opostas. Hoje, por exemplo, no caso do dólar, fica muito evidente que são opostas. O 5G anteriormente foi uma amostra disso. Então, cada vez mais, ao acirrar a rivalidade entre Estados Unidos e China, os outros países que não são potências, como é o caso do Brasil, começam a se ver num dilema um pouco mais complicado de decidir. Então, se eu paro de usar o dólar aqui, é possível, neste cenário com Trump, que eu receba retaliações diretas. E aí, provavelmente, uma escolha terá que ser feita. A tendência é o Brasil tentar negociar com os Estados Unidos. Tem um histórico de boas relações, é um país aliado, é possível que membros da administração do governo Trump possam suavizar. Ele faz muito isso para barganhar, para sentar na mesa de negociação, mas ainda assim, esse é um ponto de tensão que eu acho que algum grau de decisão Pequim versus Washington, o Brasil vai ter que tomar. Agora, para além dessa questão da relação direta entre Brasil e os Estados Unidos, é fato também que nós já começamos a sentir efeitos, por exemplo, nas próprias relações aqui no que diz respeito à América do Sul, em torno da questão do Mercosul. O presidente Milei já fez algumas manifestações, já não era muito simpático, né? Já vinha afirmando que não era muito simpático a algumas questões exclusivistas colocadas como termo para a concretização ou a manutenção, o fortalecimento do bloco como uma nova via econômica, né? Mas agora parece que com a chegada do Trump ao poder, isso se intensifica, essa possibilidade de ingerência também nas questões aqui regionais, quando a gente fala do Mercosul, por exemplo? Os Estados Unidos já anteriormente, no começo dos anos 90,
buscou fazer a área de livre comércio das Américas, que era chamada de ALCA, que basicamente ia minar o recente e jovem esforço de criação do Mercosul, que hoje é uma realidade bastante consolidada. Entretanto, a partir do momento em que a Organização Mundial do Comércio se congela, que é na rodada Doha em 2008, os Estados Unidos começam a fazer muito acordo bilateral de livre comércio, isolando bastante o Mercosul nesse sentido. Em muitos países da América do Sul, principalmente aqueles conhecidos como Aliança para o Pacífico, que é Peru, México, Colômbia, Chile, são países que fizeram acordos de livre comércio com todo mundo, inclusive com os Estados Unidos. Nessa onda, criou-se uma ideia, uma corrente na América do Sul de que o ideal é fazer acordo bilateral de livre comércio, seguir a orientação ao Pacífico, né? Não só Colômbia também fez isso, Costa Rica, Panamá, entre outros tantos países. Portanto, essa ideia, o contraste entre Mercosul versus acordos bilaterais livres, sempre existiu, bem antes do Trump. Com a chegada do Trump, eu não acredito que isso muda drasticamente, mesmo porque o Trump é protecionista. Então, eu não sei o quanto que ele está disposto a fazer acordos de livre comércio. Eu diria até que com Biden isso pudesse ser mais provável. Agora, o Lakashi-Po, ex-presidente uruguaio, o Milei, o Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, todos esses são favoráveis a flexibilizar o Mercosul. Então, eu acredito que isso já é uma tendência um tanto quanto independente do Trump. E se eu pudesse fazer uma sugestão, uma aposta, eu diria que vai ser mais difícil fazer esses acordos do Trump com o Trump do que com, por exemplo, um democrata. Você está conosco conferindo essa primeira edição do Global Talks TV USP, programa novo que chega aí a nosso line-up de programação e que é produzido em parceria com o professor Pedro Feliu, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o Global Talks TV USP, programa da TV USP Piracicaba, realizado, produzido, concebido em parceria com o professor e pesquisador Pedro Feliu, do Instituto de Relações Internacionais da USP em São Paulo, nosso parceiro nesse projeto. E hoje nós estamos falando sobre esse segundo governo Trump, que começa nos Estados Unidos e que tem seus efeitos a nível global, claro, incluindo o Brasil. E retomando então o assunto, professor, do primeiro bloco, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas diversas afirmações ou ameaças, não sei como nós podemos chamar, relativas a taxas que Donald Trump tem aí constantemente falado no decorrer dos últimos dias, das últimas semanas, né, na verdade desde que assumiu, como uma forma de ampliar o protecionismo ao mercado americano. O grande objetivo do Trump, e aí o centro desse objetivo, eu acho que é muito mais econômico do que militar, é retomar a atividade industrial norte-americana. Inclusive, no discurso de vitória, ele cita os trabalhadores do setor automotivo, que é um exemplo emblemático da decadência industrial americana, né? A cidade de Detroit virou uma ilustração dessa decadência, e, portanto, o objetivo dele é reindustrializar os Estados Unidos. E a grande estratégia que ele vem utilizando são tarifas. E aí, a grande questão é que, para não precisar do Congresso Nacional, ele usa questões de segurança nacional para implementar a tarifa. E aí começa a cruzar com distintos temas que os eleitores dele apoiam, por exemplo, imigração. Então, se a gente olhar de 2018 para 2024, o Pew Research Center fez uma pesquisa com os eleitores norte-americanos. E aqueles que apoiavam Trump se preocupavam mais com a imigração em 2024 do que em 2018. E, além do mais, se preocupam mais com a imigração do que com a própria economia. Por exemplo, inflação, desemprego, entre outros indicadores. Então, isso mostra que o Trump vai instrumentalizar a imigração do ponto de vista eleitoral e vai casar a necessidade de argumentar uma questão de segurança nacional, não precisa do Congresso Nacional e tem todo o poder
para usar esse mecanismo em diplomacia, que não é muito comum. Ele é usado geralmente em questões de reciprocidade, mas o Trump extrapola isso e perpassa a imigração. No mandato passado, a gente lembra muito claramente da relação com o México, que ameaça da imposição de tarifas, inclusive ele renegociou o NAFTA, que teve que mudar o nome do acordo, mas a imposição, ou a ameaça de imposição de tarifas, fez o México readequar toda a questão da política migratória na América Central. Com países emergentes e não muito poderosos, tem funcionado muito efetivamente, que foi o caso recente da Colômbia. Agora, para resolver a guerra da Ucrânia, entre outros fatores, isso não vai ser um mecanismo eficiente. Não tem comércio relevante mais entre Estados Unidos e Rússia, já tem sanção que não acaba mais, tanto de europeus quanto de norte-americanos, e, portanto, não é por aí que eles vão conseguir mobilizar ou mudar o comportamento russo ou trazer o Putin para a mesa de negociação. E o mesmo vale para a China, que tem cada vez buscado mais alternativas e possui um grau de autonomia que esses outros países que recebem ameaça dos Estados Unidos não têm. Então, tem um alcance mais limitado essas políticas. Mas se a gente olhar do ponto de vista do eleitorado do Trump, migração, ele vai ficar os 4 anos fazendo as ações mais hollywoodianas possíveis, mais espetaculares, vídeos e algema, e trata como ele vai, realmente isso, ele vai usar todo o poder que os Estados Unidos têm para agradar essa parcela do eleitorado dele. Agora, professor, isso tem inevitavelmente um impacto na própria economia americana, porque é inegável que boa parte da força de trabalho nos Estados Unidos hoje, ela é formada por imigrantes. Claro, nós temos uma parcela de imigrantes legais, mas há uma grande parcela de imigrantes ilegais que fomentam a economia norte-americana. Isso não é considerado, isso não é levado em conta, até onde efetivamente essa questão pode ou não ingerir nessa política de deportações? O efeito imediato na economia é difícil de prever e também de estimar. Mas, sem dúvida, é possível esperar que os serviços fiquem encarecidos, pelo menos alguns tipos de serviços. No setor agrícola pode ter algum efeito. Então, por exemplo, quem planta melão, laranja, essas coisas, usa muito essa mão de obra temporária e geralmente de imigração ilegal. Esses podem ser setores afetados, mas eu não diria que são setores suficientemente mobilizados nessa questão, porque eles vão defender o quê? A imigração ilegal. Então é muito difícil ter uma organização econômica contrária que consiga fazer um lobby, como é muito tradicional na cultura política norte-americana. E, dado essa preferência majoritária do eleitorado americano, também não incentiva o Congresso a barrar. Aí fica na justiça mais, talvez, a possibilidade disso ocorrer. Mas, ainda assim, embora ele já tenha tido algumas derrotas judiciais, é bem provável que, como no primeiro mandato, ele consiga implementar pelo menos metade de tudo que ele promete na questão imigratória. Mas, ainda assim, eu diria que, a despeito de ter algum processo inflacionário, algumas perdas econômicas pontuais, eu acredito que, do ponto de vista político, todo esse espetáculo que ele já começou a fazer, de levar as tropas para a fronteira, etc. e tal, eu acho que isso aumenta a popularidade dele e ele está muito mais atrás disso do que pequenas perdas econômicas que provavelmente poderiam vir dessas ações. Agora, e com relação a essas questões expansionistas, né, de estratégia expansionista, que também fazem parte do discurso de Trump, como a questão da anexação do Canadá, a questão da Groenlândia, e eu digo até, de certa forma, um contraste no que diz respeito à postura que me parece mais conservadora no que diz respeito à Ucrânia, né? A minha leitura, né, claro, não sou especialista no assunto, mas a minha leitura é que parece que o final do governo Biden foi mais incisivo na questão do apoio à Ucrânia do que o próprio Donald Trump na sua campanha e agora no seu início de governo. Em contrapartida, vem falando aí em anexação de Groenlândia, Canadá e coisas do gênero. Como é que o senhor avalia isso no ponto de vista da geopolítica? Sem dúvida.
princípio parece um grande caos, né? Porque ele foi para cima dos aliados, e aliados mais do que tradicionais. Então, a Groenlândia, que ainda pertence à Dinamarca, faz parte da OTAN, o Canadá, praticamente um país conurbado com os Estados Unidos, né? Então, é bastante errático, aparentemente, isso. Mas, no fundo, o que dá a entender, se a gente olhar o primeiro mandato do Trump como um fator de previsibilidade, a gente pode lembrar da Coreia do Norte, que foi muito parecido no começo do mandato dele. Começou com a Coreia do Norte, carta para cá, e vai, e depois sentou para negociar, visitou a Coreia do Norte, e no final não deu em nada. Hoje a Coreia do Norte manda soldados para lutar na Ucrânia e os Estados Unidos apoiam Kiev, né? Então, pode ser mais do mesmo, mais do que foi a Coreia do Norte. Agora, do ponto de vista militar, tem um paradoxo aí, que o Trump foi um dos poucos, ou talvez o único, nas últimas décadas, presidente norte-americano que não mandou bombardear ninguém. Então ele tem essa questão antiglobalista, né? Ele, inclusive, no primeiro mandato dele, tirou algumas bases militares norte-americanas, vive reproduzindo esse discurso de que os Estados Unidos não têm que pagar pela segurança do mundo e que ele tem que receber por este bem que, em tese, os Estados Unidos ofertariam ao mundo. Então, dentro dessa postura antiglobalista, é meio difícil imaginar como isso vai casar com ações, digamos assim, mais agressivas do ponto de vista militar. Na questão da Ucrânia, ele alegrou muito o Putin, né? Acho que o Kremlin ficou contente com a eleição dele, porque ele prometia cessar o financiamento norte-americano, que basicamente era selar o destino da guerra. A Ucrânia ia ser obrigada a sentar e negociar com a Rússia a perda territorial, né? Agora, eu não sei se ele vai chegar a fazer isso. Você tem um lobby muito poderoso nos Estados Unidos, da indústria bélica, que não acredito que vai gostar muito dessa ação. E é um lobby que tem capacidade de mobilização. E, portanto, ele não fez nenhuma declaração ainda. Acho que ele deve estar sentindo o peso de tomar essa decisão agora sentando na cadeira presidencial. E vamos aguardar o que ele vai fazer nesse sentido. Mas eu imaginaria que ele vai manter a ajuda, talvez cortar um pouco, limitar o uso. Então, ele é contra que a Ucrânia use os mísseis norte-americanos para atingir território russo, talvez algum tipo de limitação, mas acho difícil ele cumprir a promessa dele de campanha, que seria selar o fim da Ucrânia. Agora, o que diz respeito a anexar o Canadá, e mesmo a Groenlândia, que faz parte da OTAN, ambos fazem parte da OTAN, acho que aí é muito parecido com a Coreia do Norte. E até talvez serve naquela clássica estratégia que os populistas de direita têm usado muitos, de esquerda também, ambos, né? Que é divergência, né? Você cria uma bomba de fumaça, praticamente, para ele não responder o que ele vai fazer no grande palco da guerra mundial hoje, que é a guerra na Ucrânia. Uhum. E me vem à mente, o senhor falando aqui, me vem à mente também como teriam recebido, né, esse resultado das eleições outros aliados tradicionais que sempre contaram muito com o apoio americano, como Israel, como Taiwan, sempre ali em constante tensão, né, debaixo da ameaça de uma possível invasão chinesa. Como é que encaram a possibilidade de perder esse apoio que muitas vezes significa o freio, vamos dizer assim, no avanço dos seus opositores militares? Israel, a não ser que muita coisa mude nos Estados Unidos, não perde o apoio independente do presidente. Isso é uma constante na política externa norte-americana desde 1948, quando é criado o Estado de Israel. E o Trump mantém, né, falas absolutamente favoráveis a Israel, propostas. Não acredito que nesse sentido haverá muita mudança. Em relação a Taiwan, também acho pouco provável. Tem um acordo de defesa mútua, né, um acordo bilateral entre Estados Unidos e Taiwan. Acredito que haja alguma mudança, mesmo porque também não acredito que a China vai fazer alguma mobilização neste momento em relação a Taiwan. Então, acredito que esse cenário fica um pouquinho mais congelado. Eu acho que a tensão central ainda vai ficar focada na Europa e no Oriente Médio. E aí, sem dúvida, o papel da China é crucial, mas não me parece que, do ponto de vista militar, o Trump vai fazer alguma medida audaciosa nem no Oriente Médio, nem em Taiwan.
Hum. Bom, professor, nós estamos quase chegando ao final, mas é inevitável lhe perguntar sobre o olhar do especialista, né? Se é possível, frente a um governo com essas características, né, e essas polêmicas constantes, qual seria a sua previsão aí, vamos dizer, a curto e médio prazo, vamos falar assim, para esse primeiro ano de governo Trump, que nós teremos aí pela frente aí nos próximos 11 meses? Olha, sem dúvida, eu espero protecionismo norte-americano. Então, alguns setores no Brasil já podem se preparar. Acredito que é o primeiro governo do Trump já gerou esse choque. Então, por exemplo, o aço brasileiro tem uma enorme chance nesses primeiros 11 meses de ser taxado. O Trump até já mencionou o nome do Brasil junto com da Índia e da China 2 vezes, né, recentemente, falando de protecionismo. Então, é possível que alguns setores do Brasil que exportam para os Estados Unidos, que tem o mercado norte-americano como o principal mercado, possam sofrer protecionismo no momento. Outro ponto, sem dúvida, nos 11 meses, vai ser o endurecimento em relação à questão migratória. Isso vai ser uma constante, acredito, nos 4 anos do Trump, a não ser que ele realmente receba um freio ou do sistema judiciário ou do Congresso Nacional, mas também não acho muito provável. E do ponto de vista dos parceiros sul-americanos, vai ter um efeito duplo. Enquanto a eleição do Trump fortalece a perspectiva do Milei de flexibilizar o Mercosul, está seduzindo, ou já seduziu, melhor dizendo, o Paraguai a se alinhar ao Trump, né? Então, o Santi Penha, o presidente paraguaio, já deu várias declarações favoráveis ao Trump, inclusive rompeu relações diplomáticas com a Venezuela ao reconhecer o opositor como vencedor das eleições. Então, esse cenário sul-americano está mais bipolar, né? Isso muito em função dessa lógica da direita internacional, né? Então, o Milei fala isso, o Santiago Penha do Paraguai não, mas embarcou um pouco nessa lógica. Isso tem a ver também com o Paraguai reconhecer Taiwan, já não ter laços de proximidade com a China, então eles viram aí uma oportunidade. Isso significa que um dos países que mais dependem do Brasil, que é o Paraguai, estão se afastando, né? Então, o Brasil, nesse sentido, perde um pouco de liderança regional. Agora, por outro lado, Colômbia, mesmo México, Uruguai, que teve uma mudança presidencial recente, o Frente Amplo voltou ao poder, eles vão enxergar no Brasil praticamente uma das poucas alternativas, junto com o BRICS, né? O Brasil sendo o patrocinador sul-americano do BRICS, como uma das principais alternativas. Então, vai ter um pouco dos dois cenários. Alguns vão se afastar, e o Brasil não vai ter menor influência, e outros vão ver o Brasil como uma possível alternativa, principalmente nessa plataforma BRICS com a China. Muito trabalho para a diplomacia brasileira nos próximos anos, professor? Vai precisar de muito trabalho, porque, por exemplo, o Fundo Amazônico, que tinha com o Biden uma conversa difícil, muita promessa e pouco dinheiro, com Trump esquece. Então, aí vai sobrar só os europeus. Nem a promessa. Aí nem a promessa. Aí não tem nem a promessa. Isso, pelo menos finge que você gosta de mim, que tá tudo bem, né? Isso vai ser bem mais difícil. Aí vão precisar dos europeus nesse quesito. E a China não vai dar dinheiro para a Amazônia. Então, isso vai ser ruim para nós nesses 4 anos. Bom, nós chegamos ao final dessa primeira edição do nosso programa Global Talks TV USP. Eu agradeço mais uma vez ao nosso parceiro, o professor Pedro. Muito obrigado. E nós nos encontramos em 15 dias para continuar falando sobre a presença do Brasil no cenário global, professor. Obrigado, Fabiano, foi um prazer e até daqui a pouco. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa produção da TV USP, lembrando sempre que a sua opinião para nós é muito importante. Então escreva para nós, dê suas dicas, suas sugestões, faça suas críticas, seus comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima quinzena com mais uma edição do Global Talks TV USP. Um abraço e até lá.